Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais uma história. E dessa vez eu vou contar uma história que tem como título A Tentação do Repouso, que se encontra no livro Pai Nosso, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Meimei. Esse livro Pai Nosso, neste livro, a Meimei, ela pega cada uma das frases do Pai Nosso e tece uma série de considerações sobre cada uma dessas frases. Ora contando histórias, ora mostrando poesias, ora apresentando alguns textos. Todos é um material de fácil compreensão, portanto, é apropriado para crianças, adolescentes e adultos de todas as idades. Por que eu digo isso? Porque muitos de nós decoramos o Pai Nosso, mas poucos paramos para refletir sobre cada uma dessas frases, o significado profundo dessas frases que Jesus ensinou aos seus discípulos na sua conhecida como a oração dominical. Então, a história A Tentação do Repouso conta que num campo de lavoura, uma grande quantidade de vermes desejava destruir um arado de madeira. Por quê? Porque esse arado era muito trabalhador e ele interferia nos planos desses vermes, porque eles não conseguiam se proliferar. Então, um dia os vermes se reuniram e montaram um plano que seria destruir o arado. E como é que eles fizeram isso? Chegaram para o arado e começaram a botar caraminholas na cabeça do arado. É claro que aqui o arado representa o ser humano e os vermes também. Então, os vermes são aquelas criaturas que têm uma má intenção com relação aos nossos propósitos. Então, ficam colocando na nossa cabeça coisas que não são do nosso interesse. E os vermes, então, começaram a falar pro arado que ele precisava de repouso, que ele era explorado pelo lavrador, que ele estava trabalhando demais. Enfim, o arado ouvia aquilo e não dava muita importância, mas de tanto ouvir essa lenga-lenga, ele acabou achando que os vermes tinham razão. E então solicitou ao lavrador que desse a ele um tempo de repouso. O lavrador atendeu o clamor do arado e colocou-o de lado. Observando a situação do arado, que agora estava parado, os vermes então o atacaram e destruíram o arado, fizeram furos, buracos, apodreceram o arado. O arado então se dá conta do que estava acontecendo e clama ao lavrador para voltar a trabalhar. Mas, quando o lavrador foi atender o pedido do arado, observou que esse arado estava inutilizado para o trabalho. Bom, segundo a doutrina espírita, o trabalho faz parte de uma das leis morais contidas no 3º capítulo, que tem como título as leis morais, é a lei do trabalho. E o Kardec pergunta para os espíritos sobre a necessidade do arado, sobre a necessidade do trabalho, se ele faz parte de uma das leis da natureza. E os espíritos respondem que sim, que o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Mais adiante, o Kardec pergunta sobre o limite do trabalho, porque tem tudo a ver com a nossa história. Quer dizer, a gente tem que trabalhar indefinidamente, por ser uma lei da natureza, e os espíritos dizem, o limite do trabalho é o limite das forças. Então, é lógico que nós precisamos de momento de lazer, momento de descanso, até para preservar as nossas forças e continuarmos, então, atuantes. Agora, vamos ver que esse arado
por ter cedido às influências dos vermes, ele acabou se tornando inútil e infeliz, né? Porque o trabalho, a Meimei vai dizer uma coisa lá no final do texto, que jamais nós devemos nos esquecer que o trabalho é um dom divino, que Deus nos concedeu para a defesa da nossa alegria e para a conservação da nossa própria saúde. Então, olha só que interessante, né? Quando nós estamos ativos, o nosso corpo físico se mantém bem, né? A gente tem ânimo, a gente tem disposição, a gente não se cansa com tanta facilidade. E a nossa mente, ao trabalhar, nós também temos uma capacidade de raciocínio, o raciocínio lógico, a memorização facilitada e conservada. Então, o trabalho não é só o trabalho físico, o trabalho material, também tem esse trabalho que é o trabalho mental, o trabalho espiritual, porque através do trabalho também nós podemos ser úteis às outras pessoas, não é só a nós mesmos. E aí, caiu nas minhas mãos um texto que eu não sei quem é o autor e que tem como título Sarcopenia. E o que é a sarcopenia? É um fenômeno biológico que aparece na velhice em humanos. A sarcopenia, segundo o texto, ela é mais prejudicial do que a osteoporose. A sarcopenia é a perda de massa muscular e da força esquelética, como resultado do envelhecimento. E é uma situação terrível. E aí o texto vai explorar no que consiste a sarcopenia. Então, ela fala, aliás, o texto fala que muitos idosos contraem essa doença pela inatividade, porque ficam muito tempo parados, ficam muito tempo sentados, sem fazer nada, e, portanto, atividade física é fundamental para que os músculos se mantenham íntegros e o idoso não se entregue ao desânimo, não se entregue à inatividade, não fique dependente das outras pessoas. Ela fala que a perda mais rápida de atrofia muscular é nos músculos das pernas. Portanto, a gente deve trabalhar bastante as nossas pernas, andando, né? Fazendo atividades como andar de bicicleta, claro que na medida do possível. Porque quando nós fazemos isso, as nossas pernas ficam em atividade e, portanto, se fortalecem. Mas ela diz também que não só as pernas, ela fala em subir e descer escadas, naturalmente aqui com muito cuidado, principalmente quando nós já estamos numa idade mais avançada. Ela diz que o envelhecimento, o texto, né, começa pelos pés. Então, por isso, nós devemos manter os nossos pés e as nossas pernas em atividade. E o texto fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó, que quando nós ficamos 2 semanas parados, por exemplo, acamados, as nossas pernas, a massa muscular, segundo o texto, diminui 10 anos. Olha que interessante. Por isso é que as pessoas que ficam muito tempo acamadas, elas têm uma dificuldade depois de retomar a atividade. Ele continua dizendo, o texto, né? Dizendo que, curiosamente, 50% dos ossos de uma pessoa e 50% de seus músculos estão nos pés. Portanto, nós devemos sempre andar, caminhar, é muito importante. Outra coisa que o texto fala é que o pé é o centro do movimento do corpo. Ambas as pernas juntas contêm 50% dos nervos do corpo humano, 50% dos vasos sanguíneos e 50% do sangue que flui através deles. Então, o envelhecimento começa nos pés, vai para as pernas. Daí a importância, segundo o texto, que a gente se mantenha sempre exercitando os nossos pés e as nossas pernas. Ela termina dizendo que nós devemos caminhar
pelo menos de 30 a 40 minutos por dia para garantir que as nossas pernas se exercitem o suficiente e que os músculos permaneçam saudáveis. Isso é o texto da sarcopenia. A Meimei termina o texto da história da tentação do repouso dizendo o seguinte: a história do arado é um aviso para todos nós. A tentação do repouso é das mais perigosas, porque depois da ignorância, a preguiça é a fonte escura de todos os males. Olha só o que a Meimei fala. Então, esses dois textos, né, um que é um texto da psicografia do Chico e o outro que é um texto científico, não sei quem é o autor, mas eles formam um todo que nos ajuda a entender a importância de nos mantermos em atividade. Gostaram do vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.